Mas vamos lá, já estou aqui com meus, ou com os nossos convidados. Estou aqui com Roberto Rocha, ex-senador, já foi deputado federal, esteve comigo há 4 anos atrás, lá no podcast Sem Meias Palavras, quando eu tive a oportunidade de conversar, de ouvir o Roberto. Já está aqui Sidônio Gonçalves, que eu conheço há muito tempo, a história sempre esteve nos bastidores. E agora o homem, desde 2024, o homem botou a cara e por pouco não está sentado naquela cadeira da Casa Amarela Tupiniquim. Sidônio Gonçalves, seja bem-vindo. Pronto, seja bem-vindo, Sidônio. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui com você, com toda a sua equipe, e falando para a população de Açailândia aqui pela 98,1 e dizer ao povo de Açailândia, ao povo da região Tocantina, ao povo do Maranhão todo que está nos ouvindo, que nós somos candidatos a senador pelo Maranhão, queremos fazer um trabalho inovador, diferenciado e mudar aquela cadeia dos últimos 40, 50 anos que tem perdurado pelo Maranhão afora e que tem trazido alguns problemas para todos nós. Roberto Rocha, candidato. Sidônio, candidato ao Senado, na chapa de Roberto pelo PL, partido realmente direita, e Roberto Rocha aqui nos 49 minutos do segundo tempo. Quem diria, Roberto, que você iria conseguir, porque quem é direita raiz, estava todo mundo desistindo. Seja bem-vindo mais uma vez, candidato. Muito obrigado, Nilton. Um prazer estar aqui no seu programa e dizer que é sempre muito bom voltar a Açailândia. Eu me sinto em casa aqui. Até porque aqui eu me reencontro sempre com uma figura que eu tenho como paterna, que é do Ildemar Gonçalves. Uma referência para mim desde sempre. E a política, ela tem essas coisas boas, né? Que é aproximar da gente pessoas do bem e de bem. E por intermédio do Ildemar, eu passei a conhecer muita gente boa aqui em Açailândia. E passei a gostar muito de Açailândia. A prova disso é a dedicação do meu mandato de senador com Açailândia e toda essa região. E que eu terei a oportunidade de aqui poder falar um pouco desse trabalho. Mas, inicialmente, muito obrigado a você e, sobretudo, aos ouvintes. Vamos deixar aberto aqui, o Magno está acompanhando, pode também interpelar. Quem vai fazer aí a primeira pergunta? Daqui a pouquinho a gente vai entrar, porque na verdade aqui não tem formalidade, né? O nosso Bancada Maranhão, ele é uma espécie de bate-papo, e aí os colegas ficam à vontade para fazer as perguntas. Vou começar com Maicon Souza. Vamos lá, Maicon. Eu vou direcionar a pergunta a você, Roberto, que é sobre o seguinte: você tem dito, por onde passa, que é hora de debater o Maranhão, correto? Correto. E como que você vê, até agora, a fuga de Eduardo Braide de debater com você? Por exemplo, no início dos debates na Band, ele não foi. Quando teve a sabatina também na Rádio Mirante, ele não foi, disse que estava cumprindo a agenda aqui em Açailândia e não compareceu lá. Mas você esteve presente no debate da Band. Você se colocou como representante da direita ali, se identificou e buscou levar a sua mensagem ao eleitorado da direita. E como é que você vê essa coisa da pessoa querer ser governador de um estado do porte do nosso Maranhão sem debater ideias, sem ter confronto de projetos? Olha, a pergunta, Maicon, é muito oportuna. Eu, de fato, não é de hoje, né? De muito tempo, eu me queixo que a política do Maranhão discute só os políticos. Então termina que você cria uma bolha política, onde a política é feita com os políticos, para os políticos. Por que a população é a mais pobre do Brasil? É exatamente por isso. Dentro dessa bolha não está a população, sobretudo a população que mais precisa. Mas é ela que fura a bolha. Todas as eleições, se você for ver, desde 90, raríssimas as exceções, a eleição no Maranhão, quando abre as urnas, é pau a pau. Tem tido sempre menos de 1% para ter ou não o segundo turno. E é preciso que a gente discute o Maranhão. Discute os maranhenses. Eu tenho procurado aproveitar todas as oportunidades que eu tenho para discutir o Maranhão, para discutir os maranhenses. Porque a gente precisa, inclusive, discutir por que o Maranhão é um estado rico e o maranhense é o povo mais pobre do Brasil.
Essa é uma contradição inaceitável. A ninguém é dado o direito de conviver com isso, alheio, como se nada tivesse acontecendo. O Maranhão, nos últimos 30 anos, eu não gosto de falar o número 30, vamos falar 29, ou então 31, tá? Isso. Nas 3 últimas décadas, vamos chamar assim, o Maranhão cresceu economicamente mais de 350%, Nilton. O Brasil cresceu 222%. O Nordeste cresceu 265%. Hoje é fácil de examinar, né? Basta ir aí no chat GPT, por exemplo, e você pode confirmar o que eu estou falando. Eu estou falando do crescimento da economia, do PIB, Produto Interno Bruto. Mas vem cá, se o Maranhão cresceu mais do que o Brasil, e muito mais do que o Brasil, quase que 5 vezes. 5 vezes. Por que que o povo maranhense continua sendo o mais pobre do Brasil? Essa que é a pergunta fundamental. Se a campanha tiver uma pergunta, tiver em busca de uma resposta, é essa. O candidato que não souber responder isso não pode ser candidato. Quanto mais eleito governador. Pois eu não me furto, eu não fujo de nenhum debate, de nenhuma pergunta. Eu não vou emitir opinião sobre a ausência deste ou daquele candidato, porque eu não sou juiz da consciência alheia. Eu passei uma semana após as convenções falando, reclamando do que fizeram comigo. O que fizeram comigo foi um jogo muito rasteiro, né? Não se faz. Eu já vi muita coisa em política. Afinal, meu pai teve toda uma geração dedicada à política do Maranhão. Eu, do mesmo jeito. Então, se você somar essas 2 gerações, nós vamos chegar quase a um século, de experiência política. Será que eu não aprendi nada? Será que eu não conheço o Maranhão? Quem é que pode apontar o dedo por Roberto Rocha e acusar de alguma coisa? Faço política no estado hoje mais corrupto do Brasil, onde toda semana a Polícia Federal está batendo na porta de um político. Mas vem cá, e quem é que ouve falar a respeito do Roberto Rocha? E qual é o senador, o parlamentar que mais botou recursos para o Maranhão? Para a Açailândia? Eu desafio todos aqui a mostrar quem fez mais por Açailândia do que Roberto Rocha. Então eu estou aqui à disposição para debater, para conversar e responder as perguntas que vocês acharem importantes para a população. Inclusive, vamos já, inclusive é importante a gente perguntar isso, a gente debater isso sobre essas questões. O senhor ficou como senador durante 8 anos. E é muito importante. 8 anos, né? 8. É muito importante a gente trazer aqui algumas ações. E tem algo aqui que a gente conversou há 4 anos atrás, que foi com relação àquele projeto de travessia das pontes, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Essa duplicação, essa bendita duplicação aqui, saber até onde foi o envolvimento do então senador Roberto Rocha. Mas eu vou trazer aqui Márcio Moraes para fazer uma pergunta ao Sidônio, ao Roberto, vamos lá. Eu quero trazer algo aqui ao Roberto, porque nós tivemos a questão da filiação do nosso candidato à presidência da República, Flávio, onde, aí eu tenho que falar os detalhes, né, Nilton? Onde ele foi filiado à missão, e lá estava o nome dele, o endereço dele era a Rua dos Bandidos. Olha o quanto é grave. Rua dos Bandidos, bairro dos milicianos, Rio de Janeiro. E aí eu tenho que trazer essa pergunta. O sistema hoje, político brasileiro é confiável com tudo isso que nós estamos vivendo atualmente por causa de uma briga, de uma disputa de direita, esquerda, e nós estamos vendo coisa, como diz o atual presidente Lula, nunca visto na história desse país. Como é que o senhor enxerga isso? Márcio, realmente a gente vive tempos sombrios, né? O Brasil realmente vive um maniqueísmo, né? Uma polarização jamais vista, né? Isso tem aspectos positivos, mas também tem aspectos negativos. Nós, por exemplo, somos maranhenses e fazemos política aqui há muito tempo, e durante muitas décadas a gente viu esse tipo de polarização, bipolarização, esse tipo de duopólio, né? Só 2 forças políticas disputando
o debate político. Sarney e contra Sarney. Não é isso, Nilton? Durante décadas. E desde que eu nasci, que eu me entendi por gente, Então a disputa era essa, Então né? tem muito tempo, né? 56 anos. Então veja só, aí você pergunta assim, nesses 50 e tantos anos, mais de meio século, o que melhorou na vida do povo do Maranhão? Eu acabei de dizer aqui, ó, a economia cresceu muito, mais do que a do Brasil, mas o povo está mais pobre do que nunca. E você pergunta, o povo votou Sarney, muito tempo. Quando eu falo Sarney, não é o cidadão José Sarney. Eu falo o grupo. É o grupo. O grupo. É o que costuma se chamar de sarneysismo, que é esses ismos em razão do tempo, né? Em razão do tempo que se cria esses ismos. Por exemplo, petismo. O PT quer o quê? A 6ª vez a presidência, eu acho que é pouco, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não deu para poder fazer ainda, né? Tem que ter mais a 6ª. Já pediu voto a música do Fantasma 2 vezes, 3, né? Não. Então, isso é... Foi o partido que mais governou o país. Não, mas claro. 1.300 anos de... Mas claro. Então, veja, assim, aqui que eu digo, eu sou julgado, eu não sou juiz. É muito ruim quando você tem juiz na política que passa a julgar político. E eu não vou emitir juízo de valor sobre este ou aquele. Eu falo das ideias. Então, a ideia é, o Sarney, então, foi polo de uma discussão política. E o contra Sarney até uma hora cansa a população e vota contra Sarney. Então, o sujeito é eleito e reeleito com um projeto. Qual era? Contra Sarney. Tá, o que melhorou em Açailândia? O que melhorou na região? Me diga aí, uma obra sequer, uma de infraestrutura nessa década contra Sarney. O que melhorou? Absolutamente nada. Aí você pergunta, e cadê o Sarney? Ah, bom, o Sarney, ele é reverenciado em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Parabéns, graças a Deus. E o Flávio Dino? É ministro do Supremo Tribunal Federal. Ah, parabéns. Tá, e o povo do Maranhão? Então, esse tipo de maniqueísmo, de polarização, normalmente é uma engrenagem cuja a correia é feita do couro do pobre. Quem paga a conta maior é o pobre. Então, o maranhense conhece isso. Nós conhecemos isso. Isso não é uma política boa, essa polarização, como tem hoje Lula e Bolsonaro. O eleitor, de um modo geral, ele não sabe o que é esquerda e direita. De um modo geral. É como não sabe o que é impeachment, sabe para que serve. Entendeu? Não sabe o que é capitalismo e socialismo, ele sabe o que é lado. Ele sabe o que é Lula e Bolsonaro. Entendeu? Então, por enquanto, está muito misturado os lados. É como Copa do Mundo. Todo mundo misturado. Até chegar lá na frente, vai separando. O que separa os lados? O que separa os lados são os gestos, os sinais, são discursos, são coligações, alianças, e etc. Isso vai definindo os sinais, até o ponto em que chega no dia da eleição, o eleitor maranhense tem a noção exata de quem é de cada lado. De quem é de cada lado, isso é verdade. De quem é de cada lado. Eu tenho um netinho de 7 anos, filho do meu saudoso filho Paulo, que perguntaram para ele esses dias lá em casa o que é esquerda e direita. Aí ele não sabia responder o conceito, a definição. Até que na terceira vez que foi perguntado, ele disse lado. Um é de um lado, o outro é do outro. O outro é do outro. Então é isso, entende? Quer dizer, a gente precisa discutir, não é os políticos apenas. E o Maranhão tem esse defeito. O Maranhão só era para discutir o Maranhão pelo menos na campanha, né? E nem isso a gente está discutindo mais. Nem isso a gente está discutindo mais. Por quê? Porque os candidatos que se propõem a governar o Maranhão fogem do debate. Então como é que você vai fazer? Se nem na campanha discute. Antes do Maicon Souza fazer uma pergunta aqui, eu já vou fazer a pergunta para o senhor. Deixa eu registrar aqui a presença do nosso candidato a vice, pastor Josias Cardoso. Eu tive a oportunidade, inclusive, de já gravar um podcast com ele segunda-feira às 18 horas. Muito bom. E ele contando a história. Foi muito assim, emocionante quando tem um trecho quando ele fala como que ele recebeu a notícia que ele seria o vice, que ele ficou assustado. Vamos lá. Isso aí, só para poder fazer um registro, isso é uma revelação, mais do que uma palavra,
é uma ação, porque na vida da gente, o que vale são os gestos. O gesto, é verdade. Né? Porque as palavras vão e voltam com o vento. Nem mesmo o mais misericordioso dos homens, Jesus Cristo, juntou tantos seguidores só com palavras. Ele juntou com ações, fazendo o cego enxergar, aleijado andar, etc. Então, eu quero dizer que é uma ação concreta nossa, o compromisso com a segurança pública. A presença do pastor Josias, que é militar, na nossa chapa, revela o tamanho do nosso compromisso com o respeito às igrejas, com a comunidade evangélica, mas, sobretudo, com o item, o tema, segurança pública. Segurança pública. Que se vocês quiserem daqui a pouco conversar um pouco sobre Sim. isso, eu estou absolutamente à disposição. E estou muito satisfeito com a indicação, que é daqui também da região. Quer dizer, eu me considero da região, já falei. O vice é da região, o senador da região. É a região hoje mais prestigiada na política do Maranhão. Maicon Souza, vamos lá, Maicon. Roberto, como você falou do Luiz Rocha, eu queria te mostrar uma coisa aqui, que o nosso amigo Josinaldo Smiley, que o nosso amigo Josinaldo Smiley, que está nos ouvindo, enviou. Isso aqui é um livro que era distribuído para as escolas. Você pode arrastar aqui para o... Isso era no governo do seu pai. Você vê que a capa aí, Luiz Rocha. E você vê que o slogan do governo dele à época era "Vamos governar juntos". Para falar sobre essa área da educação, eu te questiono o que você entende por "Vamos governar juntos", e ainda nesse sentido, à época quando senador, você em 2015 defendeu que deveria ser dobrado a verba que era destinada para alimentação, para merenda escolar nos municípios pobres. Qual que é a sua plataforma hoje para avançar na educação do Maranhão, vez que, como você destacou, infelizmente é um dos estados ainda mais pobres da federação, e eu acho que essa transformação desse cenário começa por uma boa educação lá na base. E eu queria que você falasse sobre isso. Olha, claro que não existe nenhum tipo de desenvolvimento se não levar em consideração, em conta, a educação. Que eu vou até além. Eu acho que o mundo evoluiu tanto nos últimos anos, sobretudo na última década, que não dá para falar só educação medido pelo IDEB, como é a discussão no Maranhão. IDEB é português e matemática. É preciso levar em conta a tecnologia, a inovação tecnológica. Quem é que pode desconhecer hoje a internet nas nossas vidas? Quem é que pode desconhecer hoje a inteligência artificial nas nossas vidas? Então eu não chamo mais... se eu, governador do Maranhão, não vai ser Secretaria de Educação, vai ser Secretaria do Conhecimento. Porque o conhecimento é que está movendo o mundo atualmente. Tá certo? É o conhecimento que está movendo o mundo atualmente. O mundo teve várias épocas. Teve a época que foi movido pela força bélica, quem tinha mais força. Depois passou para quem tinha mais poder econômico. E agora quem tem mais poder do conhecimento. Conhecimento. Nós estamos aqui na Amazônia. Aqui hoje agora, Sailândia, Imperatriz, está na Amazônia. Dos 6 biomas brasileiros, o Maranhão tem 3. Tamanha a biodiversidade do Maranhão. Lençóis maranhenses, Delta do Parnaíba, Alcântara, São Luís, tantas riquezas naturais, a cultura invejável, e que não justifica um estado desse ser tão pobre. Aí você diz assim, Roberto, objetivamente em relação à educação, olha, a Sailândia, um município grande, pujante, né? Por que não tem uma universidade federal em Açailândia? Por que não existe a Universidade Federal em Açailândia? Então o que fez o Roberto Rocha? A gente criou a Universidade Federal da Amazônia Maranhense, chamada UFAMA. Ela tem sede em Imperatriz e ela começa com os campos de Imperatriz, Grajaú e Balsas, da atual UFMA. Esses campos já existem. Então não é uma universidade para nascer do zero. Aí ele cria e em seguida você vai ter o campus de Açailândia, o campus de Barra do Corda e o campus de Estreito ou Porto Franco. Compreende? Quer dizer, aí a Sailândia passa a ter o campus da sua própria universidade daqui da região. O Maranhão é o único estado do Nordeste que só tem uma universidade federal. Se você olhar para o lado, bem aqui o Tocantins, que nasceu ontem, já tem 2 universidades federais.
O Piauí tem 2 também. O Ceará tem 3, a Bahia tem 6. Você já parou para pensar? Aqui na região, a UFMA, em Imperatriz, tem um curso de medicina. E cadê o hospital universitário? Não existe hospital universitário. E como é que um estudante pode virar um médico sem um hospital universitário? Ou ele vai para São Luís? O hospital universitário do Maranhão é o maior do Maranhão. É quem mais atende, foi quem mais salvou vidas na Covid. E quem mais botou recurso na história do hospital universitário, juntando todos os políticos do Maranhão. Entendo o que eu estou falando. Juntando todos os políticos do Maranhão, quem mais colocou recursos no hospital universitário foi o Roberto Rocha. Do mesmo jeito da Universidade Federal. Do mesmo jeito da Universidade Federal. Então, nós vamos criar a UFAMA, Universidade Federal da Amazônia Maranhense, e você tem uma crise na saúde pública aqui, como tem em todo canto do estado. Falta de resolutividade, as pessoas procuram o serviço de saúde e não encontram. Muitos têm que ir para São Luís, outros têm que ir para Teresina, daqui mesmo da região. Aí você diz assim, Roberto, o que é? É falta de hospital, unidades de saúde? Não. Agora mesmo foi inaugurado uma Imperatriz grande, um hospital grande regional. Mas o problema está no custeio, na manutenção, que é muito alto. E o Maranhão tem muitas dificuldades financeiras. Então, o que faz o Roberto Rocha? Eu anunciei recentemente. Aí você viu o problema aí daqui, da acolá. Nós vamos criar o FAMA. Aliás, está criado, gente. Está criado. Eu deixei pronto até o projeto de lei, porque é iniciativa do Poder Executivo. O Poder Executivo tramita tudo, já tramitou tudo e manda para o Congresso o projeto de lei. Só há uma pessoa no Maranhão, fora Roberto Rocha, que tem demonstrado interesse nessa causa. E eu preciso ser justo, nem é minha aliada. É a senadora Elisiane Gama. A última vez que ela falou comigo sobre isso foi ontem. Entendeu? Então o Sidônio vai ser senador da República para poder ajudar nessas questões que fazia o senador Roberto Rocha. Então ele não vai entrar começando do zero, não. Ele já vai começar tendo uma retaguarda grande de alguém que exerceu um mandato por 8 anos com muita produtividade. E aí sim, a gente transforma aquele hospital que está lá, que é o Hospital da Região Tocantina, o HRT, sabe em quê? No Hospital Universitário da UFAMA. Aí quem é que vai bancar? É o governo federal. E que tem 2 ministérios por trás. O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. São 2 orçamentos gigantescos que nós vamos ter. Vamos perguntar aqui o Sidônio o seguinte. Sidônio, hoje as pessoas podem estarem perguntando nesse momento o que motivou. Claro que você é um camarada de perfil de direita. Você está num partido hoje, o PL, que é um partido de direita. Essa chapa, e nós vamos trazer isso para a roda agora, essa questão das opções que a direita tem hoje no Maranhão, na região tocantina. Tem candidato a governador, tem candidato ao Senado, tem candidato a deputado federal estadual. Temos Mariana Carvalho, federal, Ulisses Gonçalves, estadual. Agora, eu pergunto o seguinte, em 24 você entrou, né, de vez na política. O que mais te motivou a aceitar esse desafio, porque não é fácil, de ser candidato ao Senado único do Maranhão, representando a direita, Sidônio? Olha, Nilton, é assim, a vida é um capítulo atrás do outro, é formado por capítulos. E vocês todos aqui me conhecem, eu sempre estive do lado do Ildemar, acompanhando o Ildemar, falava pouco, mas o Ildemar sempre tivemos um diálogo muito grande, e qualquer decisão que o Ildemar ia tomar, a gente sempre conversava. Eu não tomava decisão nenhuma, quem tomava a decisão era o Ildemar Gonçalves. Você chegava a dar conselho para ele? Opinião. Opinião. Então é diferente. Então a gente vendo isso de perto, o Ildemar naquela vez não pôde sair candidato. Deu aquela entrevista que todos vocês estavam lá, no Hotel Santa Maria, e naquele dia ele já tinha me chamado. Eu não posso, assumo essa parada. E eu não quis, porque não era o meu objetivo.
Mas aí foi acontecendo alguns incidentes. Teve uma entrevista de um determinado candidato que nesse dia eu tomei a decisão de ser candidato. O candidato falou que não, a família Gonçalves não tem mais voto nenhum na região. Na região. Eu achei demais. Aí eu estava em Você foi afrontado, fui né? afrontado. Pronto. Eu não sabia dessa, Pronto. Sidônio. Exatamente. Eu falo isso pouco. Eu não sabia, Isso. cara. Eu estava em Carolina nesse dia, com uns amigos, e de lá eu liguei para o Ulisses. Ei, ajeita aí, eu sou candidato. Então ocorreu assim. E quase ganha a eleição, né? Foram o quê? 35 dias de campanha, quase 40, né? Por aí assim. Nós fizemos um trabalho, somos muito gratos à população de Açailândias, somos gratos, eternamente gratos a Deus que nos colocou nessa situação. Eu achei bom, gostei da situação, porque eu conheci um lado que eu não conhecia. Eu conheci a pobreza de dentro do barraco, de dentro da panela. Eu acho até interessante uma situação quando fala que o governo federal ia dar picanha. Mas a foto é de uma abóbora. Isso é uma sátira com o povo. Fala que vai dar picanha e mostra uma abóbora. Não que a abóbora seja ruim, porque eu já comi muito e gosto, a abóbora com leite é bom. Mas é porque está menosprezando a inteligência do cidadão. Então esse fato da gente ter saído candidato foi um diálogo. Eu sempre, na minha vida, na minha casa, tudo é diálogo. Para você ter uma ideia, um dia eu disse na mesa lá em casa, para os meus filhos, eu disse, há uns tempos atrás eu era eu. Hoje eu era somente eu. Hoje eu sou 4. Eu sou eu, a minha mulher e os meus 2 filhos. Qualquer decisão que eu for tomar, tem que participar com todos eles juntos. Porque se eu não fizer isso, as consequências podem ser negativas, e se forem negativas, afeta todo mundo. Teve alguma resistência agora, pela segunda vez? Porque na primeira vez, no primeiro momento, você falaste aí que foi aquela entrevista, que naquele momento, se você tivesse aceitado, talvez você seria prefeito. É porque daria tempo, né? Sim, perfeito. Mas você não aceitou. E aí você foi confrontado, fato que nós nem sabíamos, e aí você terminou, olha, vou aceitar. Dessa vez agora, para ocupar esse espaço de ser o único candidato ao Senado da direita do Maranhão, houve dificuldade ou você disse, não, rapaz, quer saber da coisa? Bora para esse negócio. Não teve problema nenhum, não. Nós fizemos uma reunião, eu, Ulisses, lá em São Paulo, e o Demar, e houve o convite do participar junto com o Roberto disso, e resolvemos encarar a situação. Então eu quero voltar a dizer para você o seguinte. Às vezes as pessoas falam, o senador aqui da região Tocantina. Nós somos senador do Maranhão. Nós queremos, nessa semana que vem, agora, fazer uma reunião com todos os candidatos a deputado estadual e a deputado federal do PL no Maranhão, que é para a gente discutir a trajetória da coisa. Como eu disse, eu sou do diálogo. E a gente tem que ouvir todos eles a situação. Porque senão, daqui a pouco, todo mundo fica pensando que eu sou candidato somente da região Tocantina. Isso não é a verdade. Apesar de eu estar aqui na região Tocantina, junto com o Ulisses, junto com a Mariana, mas nós somos candidatos do Maranhão, junto com o nosso amigo Roberto, que já disse aqui toda a situação. Então nós queremos desenvolver esse trabalho justamente em cima disso. E mais uma vez eu vou repetir, nós vamos chegar lá, com fé em Deus. E nós não vamos tratar de nenhum assunto de uma forma única, né? Nós sempre vamos abordar o diálogo. Quando eu tiver alguma dúvida em algum lugar, que você vai para um ambiente daquele, que é 81 deputados, 513 senadores, tem muito gente esperta, né? É muita raposa num local só. Quando a gente tiver alguma dúvida... É o contrário, não é não? Porque só foi o contrário aqui, é o contrário. Isso. São quantos senadores? São 513 deputados, 81 senadores. 81 senadores. Então, a gente vai sempre buscar fontes. Tá entendendo? O Roberto, por exemplo, já se colocou à disposição. Nós vamos discutir. De repente, eu vou vir aqui na Rádio Clube, sentar com o Nilton, com o pessoal, dizer qual a opinião de vocês sobre isso. Eu não quero decidir nada sozinho. Por quê? Porque é muito complexo o Maranhão.
O Roberto já falou aqui das riquezas do Maranhão, que é um dos estados mais ricos do Maranhão e que está com a pobreza aqui em tudo quanto é manchete. A pobreza impregnada. Exatamente. E eu sempre digo que o Maranhão é mais rico do que o Pará e mais rico do que o Ceará. Por quê? Porque nós temos tudo de bom que eles não têm. E não temos as coisas ruins que tem lá. Por exemplo, o que tem de ruim no Ceará? No Ceará não chove, aqui chove muito. O que tem de ruim no Pará? Lá no Pará você anda 70, 80 quilômetros para encontrar uma casa. Aqui é lotado de gente. O nosso estado tem uma população magnífica. Então nós temos que aproveitar o que tem de bom no Maranhão. Os nossos políticos que estão aí há 40 anos têm nos deixado numa situação adversa. Antes do Maicon Souza, eu só quero registrar aqui, Maicon, rapidinho, porque essa questão do PL, o Magno também vai falar, porque o PL hoje, o PL nós temos aí nomes, por exemplo, que fazem parte da direita em todo o estado, espalhado. Nós estamos em São Luís, aí a Flávia Bertier, Sim. que é candidata a deputada federal do PL Raiz. Nós temos na região Barra do Corda ou Bacabal, a região, o Francisco Melo, Barra do Corda. Nós temos Francisco Melo, que é um camarada também que tem levantado, eu tenho acompanhado ele através das redes sociais, é um camarada de direita raiz. Nós temos em Balsa lá a vereadora Calaça. Calaça, a vereadora lá em Balsa também é uma direita raiz. Aqui em Açailândia, fora você, fora Ulisses Gonçalves, fora Mariana aqui, Imperatriz, nós temos aqui o Polaco. Polaco, candidato a deputado estadual. Então, Roberto, nós estamos colocando aqui, na verdade, identificando quem são verdadeiramente a direita desse estado. Quem pode dizer que é a direita desse estado, por isso, para fazer justiça, eu estou colocando esses nomes aqui. Mike, tu quer fazer alguma ao Sidônio? Fica à vontade. Só fazer uma pergunta ao Sidônio. Sidônio, tu destacou o seguinte, a questão da pobreza no estado do Maranhão e a questão de ter ido conhecer diretamente esse cenário quando foi candidato em 2024, viu que a pessoa não ter o alimento para dar para 4, 5 crianças, que geralmente é assim as famílias mais humildes do nosso estado. E para fugir dessa situação, muitas pessoas elas buscam empreender. E nesse sentido, logo em seguida é exigido que se abra no mínimo uma MEI ou coisa parecida. E empreender no nosso estado do Maranhão é muito complicado, vocês sabem disso. Você principalmente, Roberto, por conta da carga tributária do nosso Maranhão. E lá no Senado, você, uma vez eleito senador, como tem uma grande chance como representante da direita, você vai lutar pela unificação dos impostos e a simplificação do sistema tributário financeiro do nosso país. E ainda pergunto, além disso, buscará a experiência do Roberto Rocha para somar contigo nessa defesa, vez que ele foi relator na CCJ sobre um projeto semelhante? Só para poder contribuir, desculpa, eu sei que a pergunta é dirigida aqui ao Sidônio, mas eu fui relator da reforma tributária, uma matéria que se arrastou no país por mais de 50 anos. E ela sempre teve o mesmo objetivo, introduzir o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, unificando os impostos da base consumo, que é federal IPI, PIS, COFINS, estadual ICMS e municipal ISS. Dadas diferenças regionais gritantes que tem no Brasil, que na realidade nós temos dois Brasis, um Brasil da metade para cima e um Brasil da metade para baixo. O Brasil da metade para baixo, a sociedade é maior que o governo. Do Brasil da metade para cima, o governo é maior que a sociedade. E o Maranhão, infelizmente, desse Brasil da metade para cima, é onde o governo ainda é maior, porque é a economia mais pública do país. Então, como é que você vai fazer uma lei para um país que tem dois países dentro? Absolutamente antagônicos, um em relação ao outro. O que serve para o Maranhão, para o Piauí, não serve para o Paraná e Santa Catarina. É o contrário. Então, a gente introduziu o IVA dual. É um IVA do governo federal e o IVA dos governos estaduais e municipais. Entendeu? Isso já está criado. Isso foi aprovado uma reforma constitucional. E depois disso já foram feitas as leis complementares, entendeu? Nós estamos numa fase de transição. Nós estamos falando da base consumo. É onde está a maioria da população pobre. Aliás, todos os pobres do Brasil estão no consumo, entendeu? Na base renda, é outra categoria de brasileiro. Você sabe quantos por cento do maranhense declara imposto de renda? 5% só. E a outra base tributária é
patrimônio ou propriedade, que é IPTU, IPVA e etc. Então é evidente que o pobre, quando recebe o Bolsa Família, ou então desempregado, ou então que tem apenas um salário ou 2 salários mínimos, mal dá para o consumo, Ele não vai para a base renda, nem para o patrimônio, ele fica só na base consumo. Então ele paga esses tipos de impostos que nós estamos já simplificando. Então, desculpa, Sidônia, eu sei que você... Eu peguei apenas para poder trazer para vocês um pouco... Eu sei que esse é um assunto árido, um assunto que tem muito pouco, às vezes, muito pouco interesse das pessoas. Mas esse é um assunto que toca a vida de todo mundo. E é importante para o país debater isso, né, Roberto e Sidônio, porque ainda ontem a Casas Bahia anunciou o fechamento de 298 lojas, cerca de 3 mil funcionários demitidos. Eu queria que tu opinasse sobre isso, Sidônio. E a Volkswagen está anunciando demissão de 100 mil funcionários. Caramba. Eu vou falar num linguajar mais simples, porque o senador já participou. O senador já esteve lá. Já esteve lá. Você ainda vai ainda. Com fé em Deus. Ontem nós segunda-feira andamos muito em Balsas. Quarta em Brasília e ontem nós estávamos em São Pedro da Água Branca, na divisa do Pará com o Maranhão. E andamos bastante na rua. Olha, é impressionante. Nós andamos no comércio. A pergunta que todos fazem, vocês é da direita ou da esquerda? Somos da direita. Por quê? Porque nós não temos mais como trabalhar com essa loja aberta, com essa quantidade de imposto. O CMS do Maranhão é o maior do Brasil. Então o reflexo está aí. Se você andar Imperatriz, Açailândia, devagarinho, você vai ver muita loja fechada. Eu fui comerciante, eu fui dono de loja. Abrir um comércio é fácil. O difícil é fechar. O difícil é você mandar seu contador fechar, porque os problemas são muitos. Então é justamente isso aí. Nós temos que unificar isso, até porque a nossa legislação, nós temos uma única Constituição. Nós temos um único Código Tributário, um único Código de Trânsito. Mas lá a legislação tem sido mudada a bel prazer. O que é bom para uns não é bom para o outro. E às vezes a população não fica nem sabendo. Não fica nem sabendo. Nem conhecimento. E geralmente é mudado por força de lobistas que defendem interesses, né, de determinadas categorias. Porque qual é a grande preocupação do candidato no dia seguinte da eleição? É fazer política, tentando buscar voto para a próxima eleição. São poucos os políticos que estão preocupados com a verdadeira problemas do Brasil, problema do Maranhão, problema de Açailândia. A maioria estão preocupados em fazer uma esteira política, preocupado que daqui a 4 anos eu vou ser candidato novamente. Então precisamos parar com isso. Tá entendendo? Parar com esse tipo de candidato. Você entra lá para trabalhar. É para resolver com diálogo. Não adianta eu falar aqui para vocês, não, eu vou chegar no Senado, eu vou fazer isso, aquilo. Espera aí. São 81. Tem neguinho que tem 4, 5 mandatos lá dentro. Eu estive lá quarta-feira. Você, para andar naquela Câmara, nós andamos 8 quilômetros lá dentro. São corredores imensos, não é fácil. E cada um tem uma opinião diferente. Entramos lá na plenária lá e estava aquela confusão toda. Não é fácil. E eu acredito, mais uma vez, em dizer o seguinte: só temos um jeito de trabalhar. É como a formiguinha, é com o diálogo. Lá é fácil para trabalhar. O nosso senador esteve lá, você vai de gabinete em gabinete, tentando resolver o problema. Podemos juntar a bancada do PL e vamos partir para um trabalho em conjunto. Nós não temos a mínima condição de chegar lá e dizer, eu vou resolver isso. Não existe espaço. Vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir espaço aqui para um colega nosso, que acredito que não sei se ele vai fazer pergunta para quê, para Roberto ou para Sidônio. Magno Siqueira, ele está nesse momento, é nosso colega de bancada aqui, Roberto e Sidônio, ele está no município de São Francisco do Brejão e ele está aqui. Áudio e vídeo aí para ele aqui. Magno, fica à vontade, cadê você? Diga aí, meu irmão. Ligar o microfone dele, cara. Tá aqui, ó. Vê esse aqui? Liga o teu microfone aí, cara. Tá ok? Tá ok, agora vai lá. Manda brasa. Depois do salsichão aí do Maico e do Nilton, eu vou então participar aqui e começar. Vou fazer logo a pergunta para os dois e começar pelo Sidônio.
O Sidônio ele tem realizado junto com o Ulisses debates aí no meio do agro e de Imperatriz, lá no Sim Rural, agora em Balsas. E aí, Sidônio, tu que vem não só da direita, mas do agro, qual o nível hoje, que hoje o agro ele participa com a maior fatia do nosso PIB nacional e contribui com o desenvolvimento do país na pecuária e na agricultura? Qual é hoje a participação, vocês que estão muito fortes na pecuária e também na agricultura, qual é o nível de participação nossa na região Tocantina, no sul do Maranhão e do Maranhão que vocês atuam, na importação, na exportação de grãos e de proteínas? E nessas consultas que tu tem feito com Ulisses e com Mariana, e agora Roberto entra no time, o que deve ser modificado, o que governamentalmente, o que o mandato de senador pensa em contribuir para dar uma largada maior, entrar mais nesse mercado aí, para desenvolver a região Tocantina, principalmente aqui o sul do Maranhão, vocês estiveram em Balsa recentemente, que tem uma vocação mais voltada para o agro. E finalizar a pergunta para o Sidônio, dizer que como é que ele está encarando dentro do PL a discussão do Senado, uma vez que na convenção participou lá o Everton Rocha e Fufuca. Como é que está a costura dentro do partido, principalmente sob a coordenação do Maranhãozinho ali? Como é que está sendo organizado isto? Então, para o Sidônio, seriam essas duas observações. Para o Roberto agora tem uma nova... Ninguém questiona aqui a sapiência dele, né? Ele agora anda num colete aí, né? Que a gente não via antes. Então, ele tá estreando aí um formato diferente da... Mas, assim, sempre muito inteligente e tal. Roberto, eu diria inicialmente para ti, te perguntando já, o Laésio tem sido, aqui é uma leitura minha, não sei se eu tenho visto umas falas tuas muito nessa direção. Eu acho que o grande oportunista da direita do Maranhão, né? Naquela eleição passada, se aproveitou da polarização PT, Bolsonaro, e terminou saindo, né, de um desconhecido lá de São Pedro dos Crentes para ser o segundo colocado nas eleições estaduais. E, na verdade, você agora acaba de levar uma rasteira dele com essa situação toda do Novo e coordenado também pelo Braide, aí, que a gente depois descobriu toda essa situação. A sua filiação no PRTB, ela ainda pode sofrer revés ou aquele processo lá de questionamento da ficha de filiação por conta de que o partido estaria sem acesso ao sistema, e aí apresentou, então, uma filiação lá, ainda dentro do tempo hábil. Ainda pode ter revés nessa questão da tua filiação ao PL. E para finalizar nessa minha intervenção, essa primeira intervenção com vocês, tu tens uma relação política de amizade com o grupo Idemar Gonçalves, né? Coordenado pelo Idemar, mas o PL agora disponibiliza a vaga de segunda suplente justamente para o Laésio, que a gente faz aqui todas essas observações do descrédito que ele aos poucos está. E eu não quero nem entrar na outra questão lá, familiar e moral, que também é uma outra discussão que eu acho que está corroendo aí a disputa eleitoral no sentido da imagem do Laésio. Então, a maioria dos candidatos, a exemplo também do Sidônio, a gente tem percebido um movimento aí dos estaduais e federais muito indo para as candidaturas de Braide ou Laésio, até onde essa questão do PL ela está unificada e então seria esse candidato da direita para unificar o apoio do PL, sobretudo o palanque do Flávio Bolsonaro no Maranhão. Vamos coordenar esse negócio aqui. Vamos lá. São duas para cá, duas para cá. Eu vou deixar na mão de vocês dois. Vocês definem. Você quer responder primeiro? Pronto. Deixa Roberto por último. Então vamos lá. Então, essas duas indagações do colega Marcos Siqueira, pode ficar à vontade, Sidônio. Bom, em primeiro, bom dia, meu amigo. É um prazer enorme estar falando aqui com você. Eu quero dizer uma coisa para você. Você falou no Maranhãozinho. O Maranhãozinho nos deixou à vontade. O Maranhãozinho não está participando
diretamente de nenhuma decisão nossa como senador, do Ulisses, da Mariana ou de qualquer outro candidato. Mas deu a carta branca para que vocês pudessem fazer essas modificações, movimentações. Exatamente, deu carta branca. Quanto ao respeito do Laes, o Laes não é nosso segundo senador. O Laes não tem vínculo nenhum com o PL. Quem é direita no Maranhão é PL. Eu não quero responder nada do que o Laes está... Qual é Eu quero só fazer uma correção aqui, Sidônio. Só uma correção. Porque o PL cedeu o franciscano, parece estar afiliado ao PL, o franciscano que é aqui de São Francisco do Brejão, mora em Imperativa, foi prefeito aqui. Mandar um abraço aqui para toda a nossa audiência aqui de Brejão, que eu estou hoje visitando, a prefeita Edinalva, o vice-prefeito Adão e tal. Mas o PL participa da chapa, incoerentemente, né, ou não, cedendo o franciscano como sua segunda suplência. O franciscano, inclusive, já declarou apoio a você também para senador, né? O franciscano é meu amigo. Nós estivemos no Parque da Exposição de Imperatriz e numa entrevista eu disse, olha, quem é PL, quem é direita é a PL, é o PL. E qualquer coisa fora disso é melancia. E o franciscano estava a 2 metros de mim. E essa decisão do franciscano, ela é uma decisão do franciscano. Ela não é uma decisão do PL. O PL não vota e não pede voto para Laércio Bonfim. Porque esse é o PL tem um candidato ao Senado. Tem um candidato ao Senado. Seria até incoerente. Incoerente. Esse é um compromisso que nós fizemos, inclusive com o Roberto. Nós não estamos pedindo voto. Quem é direita somos nós. Nós estivemos lá em Brasília, fizemos gravações com o Flávio. Inclusive, o Flávio ainda me perguntou, o Roberto é novo? Eu digo, não. O Roberto mudou para o PRTB. Uai, o que fez? Eu digo, ele teve ele foi fritado lá de forma covarde, vil, pelo pessoal. Falei isso pro Flávio Bolsonaro. Então, a informação aí deve estar um pouco diferenciada. O franciscano é nosso amigo há 50 anos, mas ele tomou uma decisão única dele. Veio falar comigo e com o Ulisses e nós não concordamos, nós do PL, nós da direita do Maranhão, não concordamos em pedir voto para o Laércio. Se o franciscano fosse candidato, era mais fácil. Mas não. Então, a minha resposta sobre esse assunto é essa aí. Quanto a pergunta... Que é a questão do agro. A questão do agro. Eu quero dizer para o meu amigo que o Maranhão tem o porto mais fundo do Brasil, com calado de aproximadamente 30 metros. Mais fundo do que o Maranhão, um poço mais fundo do que tem o Maranhão, de estar aqui, só lá na Holanda, em Roterdã. Então, é aquilo que o Roberto tinha falado aqui. Nós temos as ferramentas, nós temos tudo, a importância desse posto para exportar para o mundo inteiro. Tudo que o Maranhão produz é enorme. E o agro tem empurrado as coisas, empurrado os políticos, empurrado tudo. Se você pegar um avião e começar a andar aqui em volta, você vai ver o que tem de agricultura nessa região. Não é só Imperatriz, não é só a Açailândia. Balsas é o setor com maior área de agricultura do Maranhão. São Raimundo das Mangabeiras, aquela região de Balsa ali, que tem assim umas 8 ou 10 cidades, que tudo são fortíssimas. Lá em Balsa agora foi instalado uma empresa para quebrar milho. Gente, é um absurdo. Tomara Deus que a Açailândia ganhe uma empresa daquele porte. É maior do que o Mateus aqui em Imperatriz, que já é um gigante. Então, amigo, o agro está empurrando todo mundo. Quem entrar na frente do agro será atropelado. Porque o momento é de produzir comida. Não é comida para o Maranhão, para a Açailândia. É comida para o mundo. Nós estamos falando de comida para o mundo inteiro que o agro produz. É soja, é milho, é algodão, são inúmeras coisas. Você vai ali no Goiás, por exemplo, você vai ver como a produção lá ela se diversificou. É isso que nós estamos precisando, é apoiar esse povo. E isso vai ser uma das suas bandeiras fortes. Isso é uma da minha missão como senador.
quero juntar esse pessoal, fazer reuniões diversas, tem que reunir os produtores de Açailândia, tem que reunir junto com os produtores de balsa. Aquele povo lá, eles têm muita coisa a nos oferecer. Talvez nós não sabemos nem dar a resposta direito ao agro, e eles têm. Então, nós temos que partir para o diálogo. É com esse pessoal que nós queremos trabalhar. Candidato a governador Roberto Rocha, com as duas indagações aí do colega Magno Siqueira. Fica à vontade, Roberto. Só para recordar, as duas indagações. Vamos lá. Você Gente, tem lembrança? Deixa eu ver se eu tenho lembrança. Magno, ajuda aqui, Magno, rapidinho. Eu me perdi aqui. Rapidinho, objetividade. A primeira foi... Tá, eu colocava essa questão do... Tá me ouvindo bem? Tá, tô ouvindo, pode falar. Eu colocava essa questão do Laésio, para mim, é a grande fraude da direita do Maranhão, o declínio que representa. A questão da filiação dele ao PRTB, tá. se ele acredita na questão do revés. E, por último, sobre a questão da unificação, como é que está sendo o trabalho dele dentro principalmente do PL, e a gente vê o PL muito dúbio, algumas lideranças que muitos candidatos estadual e federal estão ou com Braide ou com Leandro. Como ele imagina a campanha nesse sentido aí para unificar a direita do Maranhão realmente? O PL e a parceria com o Flávio, como é que vai se dar isso aí no processo eleitoral? Pode ficar à vontade, Roberto. Bom, obrigado, Magno. É assim, tentando ser mais objetivo possível. Eu não vou perder tempo aqui precioso para falar do Laésio. Eu acho que a gente precisa falar do Maranhão. Do Maranhão, discutir o Maranhão, também concordo. Ele que tem que explicar para o Maranhão o que é que ele fez com o seu companheiro de chapa. O que eu posso dizer a você, Milton, é que me perguntam muito: Roberto, qual foi a maior decepção que tu teve na política? E olha que eu tenho como berço a política. Meu pai foi me conhecer depois de 20 dias, porque quando eu nasci, em 65, ele estava fazendo campanha com Sarney pelo interior do Maranhão. E o parto da minha mãe foi normal, não foi cesariana. Naquela época não tinha tanta cesariana. Era parteira mesmo. Era parteira mesmo. Então eu posso afirmar a você que a maior decepção que eu tive na minha vida não é perder uma eleição, não é enfrentar adversário, eles existem para isso. A maior decepção que eu tive foi ser golpeado por um companheiro de chapa, por alguém que dividia com você a mesa quando saía para viajar pelo interior, alguém que é do mesmo partido, que divide os mesmos sonhos e que se diz companheiro. Você pergunta, ele anunciou para você a decisão de renunciar à candidatura de governador? Não. E ele anunciou que ia concorrer com você para a vaga de senador? Não. Eu soube como todo mundo pela imprensa. Então, ele estava fazendo alguma coisa escondido? Claro que estava. Senão, era razoável dizer: Roberto, vamos fazer assim, ó. Eu não tenho condições porque está me faltando os meios e tal. Tu vai ser candidato a governador e eu a senador. E vamos representar nosso palanque da direita. Mas o objetivo não era esse. O objetivo era exatamente o contrário. Era enterrar o palanque da direita. Era amordaçar a direita. Porque não queriam a direita como aliada. Queriam a direita anulada. Para quê? Para se unir com a esquerda. É porque, inclusive, dentro da proposta lá dele com o Braide, lá ele é proibido falar no nome do candidato a presidente, Flávio Bolsonaro, né? Sim, lá o Laésio não pode. Não pode. Você vê que o Fufuca, quando foi falar na convenção do Lula, ele pegou uma vaia gigantesca. Por quê? Porque lá tem muito eleitor da direita que acha que está no lugar certo. Mas isso não é hora da gente dizer para essas pessoas, porque não vai dar para dizer tudo de uma vez. Não vai dar. É o processo que vai se encarregar disso. É a caminhada que vai se encarregar de definir lados. Por exemplo, o que o presidente do partido do Braide disse ontem, em entrevista nacional? Que no partido dele não tem neutro. Que o centrão é Lula. Lula.
Quem disse foi o presidente do PSD, Partido do Brasil. O Kassab, é só O entrar na Kassab. internet bem e perguntar. Inclusive, nós vamos colocar na pauta essa semana, é só viu, Marcos? perguntar aí, ó, entrar na internet e perguntar. Que Hoje é fácil. Que é de um saber. fato realmente. Entendeu? Sem dúvida. Então, assim, como é que alguém pode se declarar um candidato de direita se não apoia o Flávio? Que tem vergonha de dizer que o candidato é Flávio. Como é que alguém tem cerimônia de falar o nome Bolsonaro? Pois é, mas essas pessoas, esses políticos que não querem falar o nome do Flávio, Flávio Bolsonaro, que é candidato a presidente, que não querem nenhuma ligação com quem representa, quem se propôs a colocar a cara, defender a direita nesse estado, mas eles querem o voto, pô. Mas vem cá. Não é assim, não? O eleitor é sábio. Essa coisa de dizer que o eleitor tem memória curta, nada disso. Você não acha, não? Nada disso. O problema é que imagina, na Segunda Guerra Mundial tinha o Goebbels, ministro das comunicações do Hitler. O que ele dizia? Uma mentira dita repetidas vezes, sem contestação, vira verdade. O problema do maranhense nunca foi a falta de informação. Foi a falta da contra-informação. Se você só tem uma informação, você vai tomar aquilo como verdade. E é dada de forma universal? Mas o governo controlava a informação aqui. Verdade. Agora você tem acesso às informações porque todo mundo tem uma fonte de informação na mão. Entendeu? Então você tem a informação e tem a contra-informação imediatamente. Então, assim, o eleitor hoje, ele pode formar o seu juízo de valor porque não precisa rachar a cabeça de ninguém. Nem de uma quebradeira de coco, nem de um pescador, nem de um agricultor. Não precisa. Todos têm inteligência suficiente para saber o que é melhor para si e para seus filhos, principalmente. Mas precisa ter o combustível da decisão, qual é? Informação e contra-informação. Hoje, isso é fácil de ter. Basta você ver, Nilton, na eleição passada eu estava em São Paulo com meu filho, que faleceu durante a campanha. Eu nem sequer votei em mim mesmo. Você não votou em você, não? Não, e nem eu, nem ninguém da minha família. Caramba. Entendeu? E eu tive quase 1.300.000 votos. Quase 1.300.000 votos. Eu tive mais votos do que os candidatos Laésio, o Everton e Edivaldo Holanda somados. Somados. Eu lá em São Paulo. Então veja, você sabe quantos por cento dos votos teve eu e Flávio Dino juntos? 98,97% dos votos. Você sabe quando foi que o Laésio ultrapassou o Everton na eleição passada? Foi quando o Lula veio no Maranhão, no final da campanha. Quando eu disse a você que um alimenta o outro, um retroalimenta o outro, um acende o outro. Na medida em que o Lula veio aqui no Palanque do Brandão, acendeu mais a candidatura do Brandão e do Flávio Dino. Fez o Brandão ganhar no primeiro turno. Mas acendeu lá do outro lado a candidatura daquele que parecia ser o candidato da direita. É porque naquele momento o Laésio surfava na onda Bolsonaro. Então, mas ele nunca pronunciou o nome do Bolsonaro e nem Bolsonaro pronunciou o nome dele. E observe, o PL estava coligado com o Everton. E mesmo assim, política não é o que parece. Você na eleição não é julgado pelo que você é. Você é julgado pelo que você representa. Pelo que você é na convenção, porque é político para político. Lá na eleição, o eleitor não conhece você pessoalmente. Então é o que você representa. Então, quem representou o campo do centro para a esquerda? Foi o Brandão. Onde é que Brandão é a esquerda? Mas ele representou isso porque tinha quem? O Vermelho, o PT, o PCdoB, o Lula, o Flávio Dino, etc. E quem representou o campo do centro para a direita? Foi o Laésio. E o Everton? Ele ficou no meio. E o Edivaldo virou pó. Quem é que podia dizer no começo do mês de agosto, como agora, que o ex-prefeito da capital, São Luís, muito bem avaliado, 2 mandatos, terminaria a eleição com mais de 100 mil votos atrás do ex-prefeito da menor cidade do Maranhão? Quem é que dizia isso? E o Laésio teve mais de 100 mil votos, que o Edivaldo Holanda Júnior. Então, tem muita água para rolar. O que evidentemente aconteceu foi uma tentativa de nacionalizar a eleição. Nacionalizar a eleição. Só nacionaliza se tiver os dois. O candidato da esquerda e o candidato da direita. Então fizeram tudo para enterrar o Palanque da direita. Então, qual é a minha candidatura para quê? Ora, quem é que não sabe que eu estava bem colocado para senador? Quem é que não sabe no Maranhão? A gente acompanhava, inclusive, quem é que não sabe no Maranhão que eu queria ser candidato a senador? Que era para voltar para o Senado. Para peitar o Supremo Tribunal Federal. Que hoje quer mandar mais do que todos aqueles que são eleitos pelo povo. E eles que não foram eleitos por ninguém. Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe disso que eu queria acabar com essa imoralidade chamada orçamento secreto? Só o fato de ser secreto já diz a natureza do orçamento. É para roubar.
Só existe um pedido de CPI no Senado do Orçamento Secreto. Foi de março de 2021, do senador Roberto Rocha. E eu sei que o Sidônio, chegando lá, vai botar isso para tocar, vai tocar isso para frente. Então, isso fere muitos interesses. Muitos interesses. O fato é que o meu partido, que imagina, novo. O que é que tem de novo nisso? Não, Roberto, então tinha que ser velho? Não, o nome do partido tinha que ser velhaco. Velhaco. Porque fazer o que fez... Vem cá, do ponto de vista político, qual a diferença da facada do Bolsonaro e a minha? É que a minha foi pelas costas. E a do Bolsonaro foi na barriga. Foi no Politicamente falando, sim. É. Entendeu? É até uma comparação Sim. um tanto quanto... É uma analogia, uma figura de linguagem. Isso, porque o caso dele, claro, não se compara com isso, mas eu estou falando politicamente. E quando tu mudou de rota, Roberto, e fez essa troca, foi puxado o teu tapete, tinha um possível mandato no Senado, estava ali no topo das pesquisas. Quando você teve que recalcular a rota agora, você já pontua com 3% nas pesquisas, o Sidônio já pontua com 3% e a campanha de fato ainda nem começou. Mas há uma dificuldade que é a questão do teu tempo eleitoral, justamente porque buscaram sufocar isso também, né? É perceptível que tentaram te tirar esse tempo de TV, de rádio, e aí você até, se não me falhe aqui, você me corrija também, se você vai utilizar-se do tempo do Sidônio, não é isso? Eu queria que você falasse também sobre essa Não, essa olha, questão. veja, eu não costumo me balizar por institutos de pesquisa, que no Maranhão tem para todo gosto, né? Infelizmente. Isso é uma falta de respeito com o eleitor, entendeu? E eu também não estou nem um pouco preocupado com pesquisa Com esses agora. novos números aí. Porque se eu estava muito bem situado para senador, isso é por conta de um conceito que é positivo, graças a Deus. Afinal, o que a pessoa tem para falar de mim? Pode até não gostar, é normal. Entendeu? Eu sou um cara bonito, por exemplo. O cara pode me achar feio. Entendeu? Eu sou um cara cabeludo, que ele pode achar que eu estou ficando careca. Tudo bem, pô. Mas dizer que eu estou envolvido com corrupção? Dizer que eu não tenho um serviço prestado no Maranhão? Não vai dizer isso nunca. Não vai dizer. Bom, então, passando para frente, o que acontece? Imagina, se o Partido Novo, o candidato a governador renunciou num dia a candidatura de governador, colocou-se como pré-candidato a senador. 2 dias depois, o candidato Braide anuncia como candidato a senador o Fufuca. Bom, então não tinha mais 2 vagas para o Partido Novo, só tinha uma. Correto? Tá. Então você sempre esteve fora dos planos dele. Não, claro. E aí, eu, naquele momento, gravei 1 ou 2, 3 vídeos anunciando a possibilidade de ser candidato a governador. Por quê? Porque na vida, sobretudo na vida pública, você não vale pelo que você é pelo que você tem. Então, se você tem uma candidatura de governador, você senta na mesa para discutir uma coligação. Mas se você não tem, você não vale nada. Ainda mais um partidozinho que não tem tempo de televisão, não tem nada. Então, eu coloquei para poder o partido voltar para a mesa. Só que o partido voltou para a mesa mesmo. E me tiraram da mesa. Bateram a porta na minha cara. Eu fiquei sem condição de ser candidato nem a governador E nem a senador. e nem a senador. Como tu quer contornar essa questão da falta de tempo? Como diz no Entendeu? Piauí, fica nem um mel nem a cabaça. Isso. Então, você acha isso correto? Mas se alguém é capaz de fazer isso com o senador, o que não é capaz de fazer com o eleitor? Mas isso não cabe a mim julgar. Eu já falei o que tinha que falar sobre isso. O que acontece? Nunca ninguém imaginou que eu pudesse dar um salto triplo, mortal, carpado, com pirueta no final. Acho que nem você mesmo. Não, eu dei, tá aí. Não, eu acho que nem você acreditava Aqui, ó. que poderia. Hein? Você acreditava que poderia acontecer Não isso? acreditava. Caramba, foi um negócio. Tá aqui, ó. No TRE. Tá aqui, ó. Aí, já tá lá. Entendeu? Aí você diz assim, Roberto, como é que tu fez? Que mágica foi essa? Eu acho que essa é a natureza da pergunta dele Sim, e da outra pergunta. é da outra Não pergunta. tem segredo. Existe um partido que é legal no Brasil, que chama PRTB, que também é chamado de brasileiro, e que ele tinha uma briga na justiça brutal, e eu acompanhei muito isso, e ele, o presidente, o Leonardo, ele ganhou a questão na justiça. E eles, um tempo, me chamaram para ser presidente nacional desse partido.
em 2024. Depois eu mesmo criei o Partido Brasileiro, um outro. Está registrado no TSE. Se você entrar aí, você vai ver. Bom, quando eu percebi que tinha alguma coisa estranha no Novo, eu não sou criança, né? Tu olhou assim de cima da merda. Ei, peraí. Eu digo assim, isso aí não está cheirando Isso aí não bem. tá cheirando bem. Isso aí não está cheirando. E eu não costumo botar todos os ovos na mesma cesta. Aprendi com meu pai. Tem que deixar um aqui pra não... Por exemplo, minha filha está filiada aonde? No Avante. Eu estou no PRTB e meu filho está no Novo. Eles assumiram o compromisso com meu filho para ser candidato a deputada. Meu filho não pôde ser candidato em 2018 para cuidar do irmão em São Paulo. Em 2020 também. E em 2022 também. Aí ele ia ser candidato agora em 2026. Ele foi golpeado. Eu consegui sair. Se fosse um arranjo de última hora, ele tinha saído junto comigo. O arranjo também para ele. Não. É porque lá em abril, eu filiei no PRTB e o PRTB não tinha a senha. Não tinha, como é que chama? Senha, a filial web. Mas isso é um problema administrativo. Não é culpa do partido. Antigamente, a lei dizia o quê? Que para você mudar de partido, você tinha que comunicar o juiz da sua zona e o presidente do partido que você estava saindo. Hoje é automático. Se não fizesse isso em até 24 horas, podia caracterizar dupla filiação. Pronto. Hoje mudou a lei. Como é o sistema eletrônico, vale a última filiação. Porque introduz no sistema, imediatamente aquela anterior é anulada. Eu fiz a última filiação no último dia. Tá. Aí o partido não deu seguimento, não deu entrada. Por quê? Porque o TSE não entregou a filial web. Mas que culpa tem um partido? E se o partido não tem culpa, o eleitor muito menos. Tanto é que está aí a minha candidatura. Tá entendendo? Ou seja, só existia uma possibilidade para eu ser candidato nestas eleições. Era pelo PRTB, porque só tinha ele com essas características. Só, e somente só. Mas, faltando uns 4 minutos para meio-dia. Já tá quase na parte final, mas pode fazer a pergunta aí pro Roberto. Você não fez ainda a pergunta para ele, né? Eu acompanho, fiz uma. Você fez uma? Fiz uma. E eu acompanho muito o Roberto. Ele foi um dos propulsores ao turismo do Maranhão, que é um grande gerador de emprego no estado, né? Foi um propulsor, projeto, outros projetos ainda mais. E ele agora, como candidato ao governo do estado, e nós sabemos que o Maranhão precisa melhorar a empregabilidade, e melhorando a empregabilidade, melhora também a segurança pública. E isso é importante falar. E, unindo-se ao Sidônio, que é candidato ao Senado, digamos assim, e é um pecuarista, e sabe que aqui nós já exportamos boi saindo pelo Porto Vila do Conde, tivemos um grande crescimento na economia, né, nos anos que passaram. Então, hoje, e a pergunta é essa, o senhor já está preparado para trazer novas tecnologias, trazer novas tecnologias para a região de Carolina, que é uma região que precisa romper mais ainda economicamente, para a região dos Palmares, que também precisa romper mais ainda, então já se pensa nisso, e o Sidônio, como pecuarista, também já começa a analisar todos esses processos hoje para colocar isso como rol de promessa de campanha? Olha, veja bem, o turismo, como eu disse há pouco, né, o Brasil tem 6 biomas, o Maranhão tem 3 dos 6. Então, o Maranhão tem uma biodiversidade fantástica, uma riqueza natural sem igual. São diferentes as diversas regiões do Maranhão. O que serve para essa região aqui é diferente da região leste do estado, que é diferente da região norte do estado. Então, nós queremos... e o Maranhão tem o quê? Lençóis maranhenses, Chapada das Mesas, tem Delta do Parnaíba, tem Alcântara, tem São Luís. São Luís, uma riqueza muito grande, inclusive na cultura, que é invejável. A gente quer dar um olhar especial para os milhões de brasileiros da região norte, criando um novo mercado turístico. Porque nessa região norte, a dificuldade do acesso às praias é muito grande.
Então nós não podemos estar concorrendo com o mesmo turista da região Nordeste. Então a gente quer atrair o turista da região Norte. Da região Norte. Esse é mais um mercado que a gente quer trazer para o Maranhão. Porque o Maranhão está entre o meio norte, entre o norte e o nordeste. Ok. É evidente que para poder ter turismo, você tem que ter políticas transversais de tudo, de segurança, de infraestrutura, de educação, de saúde e tal. O Maranhão, o turismo responde por menos de 1% do PIB. É muito pouco. Tamanha riqueza que tem o Maranhão. Mas o Brasil também, de um modo geral, é assim, né? É o país do mundo que tem o maior potencial turístico inexplorado. Pra você ter ideia, o cemitério de Washington recebe quase 5 milhões de turistas por ano. O Brasil recebe 6 milhões. Roberto, a gente foi informado que você tem uma agenda e a gente precisa, na verdade, a gente tem que ser cumprido. Eu preciso que a gente, para finalizar, eu quero que vocês dois fale a respeito deste fortalecimento. A gente falava agora há pouco que o que aconteceu, o que você conseguiu, primeiro que é coisa de Deus, não é? Foi algo realmente impressionante. Se colocar nessas articulações Ulisses Gonçalves, Mariana Carvalho, Josimar do Maranhãozinho, Sidônio Gonçalves, você colocar a Ceilândia no topo das discussões, não só estadual, mas do ponto de vista nacional. E aqui na região tocantina, está aí um candidato ao Senado, um candidato a deputado estadual, um federal e um governador, um candidato ao governo a nível de estado. Mas o Sidônio falou uma coisa interessante. O Sidônio não é um candidato a senador da região tocantina, ele é um candidato a senador do Maranhão. Eu quero dizer o seguinte, esse fortalecimento da direita, esse levante da direita, isso dá, na verdade, maiores responsabilidades para vocês, porque legitimamente é essa turma aí, Roberto Rocha, Sidônio Gonçalves, Mariana Carvalho, Ulisses Gonçalves e mais aqueles nomes que eu coloquei que representam hoje a direita desse estado, o Sidônio. Gostaria que você falasse sobre isso. Olha, é tudo isso que você falou, inclusive o nosso vice. O vice. Pastor Josias, que está aqui. Josias que está aqui. Tá entendendo? Então, tá aqui. Esse fortalecimento da região é importante, mas eu quero ser claro, nós vamos ser senador pelo Maranhão, em função do Maranhão. O Roberto falou aqui das dificuldades. Se a gente andar lá pela outra parte do Maranhão, nós vamos ver a pobreza de perto. Nós estamos na região rica do Maranhão. Na região, a Ceilândia é o maior rebanho bovino do Maranhão. E a gente tem cada vez crescido mais. Nós temos crescido na agricultura, na pecuária e nas indústrias. Boa parte das indústrias do Maranhão estão na região tocantina. Aqui em Ceilândia, o que eu vi lá em Balsas, que me deixou encantado, e a gente quer trabalhar justamente isso. Queremos também fazer um trabalho lá na Baixada, porque o problema lá ainda é o da barriga. O problema sério da Baixada começa pela barriga. E nós precisamos, alguém precisa fazer isso, alguma coisa. Claro, nós queremos andar pelo Maranhão todo. O Maranhão tem 217 municípios e nós queremos participar da história do Maranhão, mas participar de uma forma positiva. Todos aqueles que conhecem esses candidatos, eu estou falando dos candidatos do Grupo PL, do Roberto, nós não temos necessidade de fazer escada política. Nós temos necessidade de trabalhar com a população. Nós queremos ajudar o Maranhão, não é ser mais um. Muito obrigado a todos. Roberto, responsabilidade tanto. Se bem que você já está acostumado com isso, você teve realmente levantando essa bandeira como senador, ao lado do ex-presidente Bolsonaro. Então, esse desafio para você não é tão grande, né? Veja bem, eu quero primeiro agradecer aqui a oportunidade e agradecer muito especialmente a população que nos dá o privilégio da audiência e a paciência de nos ouvir durante todo esse tempo, né? Aqueles que estão aí pacientemente ouvindo. Meus sinceros agradecimentos. Pena que a gente ainda teve que falar aqui de políticos. De políticos. Eu gostaria de ter falado mais de política pública, né? Você vai voltar aqui, você vai voltar falar, junto com o por Sidônio, exemplo, do projeto que a gente fez para poder beneficiar a Ceilândia, que tem 112 quilômetros de ferrovia, que antes só recebia o pó do minério e o apito do trem, porque todo o valor dos royalties era para os municípios produtores, e que no Maranhão não tem, é no Pará.
E nós conseguimos também que os municípios que são afetados recebessem também recursos. E a Açailândia é dos municípios do Maranhão dos que mais recebe, porque tem maior extensão de A ferrovia. extensão é maior. Depois de Açailândia é Alto Alegre do Pindaré. São Luís também, porque tem, além de tudo, tem porto. Agora, nós fizemos por Açailândia muitas coisas. Não interessa quem era o prefeito. Eu me lembro que uma vez teve uma desavença, um desentendimento entre o então prefeito, Aloysio, com o Idemar e com o Ulisses. Eu perguntei, e agora? Meu partido qual é aqui em Açailândia? Meu partido aqui em Açailândia é Idemar. Esse é meu partido. E eu disse a ele. Isso foi durante a tua entrega da ponte, né? Do projeto Travessia. Não né? foi só isso não. Eu trouxe para cá, não sei se você se recorda, inúmeras máquinas e equipamentos. Sim. Eu podia dar para qualquer município do Maranhão. O Idemar pediu para eu trazer para a Açailândia. Inclusive aqui é o único município do Maranhão que tem uma unidade móvel de pavimentação de ruas, para asfaltar ruas. Máquina de asfaltar frio, lembro disso Exato, também. fui eu que botei quase 5 milhões de reais esse equipamento. É o único do Maranhão. A primeira do estado e a única, né? A única do Maranhão. E eu consegui muitas estradas vicinais. A maior ponte do projeto Travessia, que eu já entreguei mais de 50, aliás, entreguei não fui eu que entreguei, eu fiz. Mas eu mesmo fui inaugurar somente uma dessas 50. Sabe qual foi? A de Açailândia. A de Açailândia. Porque o Idemar Foi lá o que? No Novo Bacabal? Novo Bacabal. Ela tem Novo 50 Bacabal. metros. Ela liga a Açailândia com o Bom Jesus da Selva. E ela é sobre o rio estadual, o rio Pindaré. É sobre o rio estadual. E atende inúmeras comunidades. Então, esse projeto, Travessia, é extraordinário. Porque o Maranhão tem necessidade de muitas pontes. Porque as pontes de madeira, elas são chamadas de pinguela, elas são do mesmo nível da estrada, mesma altura. E quando chove, cobre as pontes de madeira e elas apodrecem. E quando vem um caminhão pesado, quebra a ponte. Então o que tem que fazer? Todo ano tem que fazer ponte. Uma ponte de 8 metros derruba 6 árvores por ano. Além de tudo, é um crime ambiental. E uma ponte não bem feita, né, Roberto, resulta em tragédias como a gente viu no caso do Estreito. Pois por é. exemplo. Aí a gente quer fazer o quê? O compromisso de que até o final do nosso mandato, a gente aposenta a ponte de madeira no Maranhão. Nós vamos ter todas as pontes do Maranhão de estradas vicinais, sobretudo, começa pelas vicinais, que é de responsabilidade dos municípios. Todas elas feitas em aço e concreto. Roberto, tá ficando doido? Não. Não, senhor. A Vale do Rio Doce passa aqui todo dia, o dia todo, levando riqueza para outros países. Não fica nada no Maranhão. Nada, absolutamente nada no Maranhão. Comigo no governo, essa farra vai acabar. A Vale vai ter que ajudar a enfrentar os mais graves problemas dos maranhenses. Como esse, por exemplo. Que o maranhense fica impedido no inverno de poder ter acesso à ambulância, ao médico da família, ao transporte escolar e etc. Nós vamos acabar com isso. Nós vamos acabar com isso. Porque a ponte de aço, o aço vem da onde? Do minério. Nós vamos resolver esse problema, você pode ter certeza disso. Além disso, eu posso dizer que aqui em Açailândia a gente fez muitas outras coisas. O teatro tá aí, quem fez? Tá certo? O projeto, gente, o projeto de duplicação de Açailândia para Imperatriz. Para Imperatriz, é isso que eu ia perguntar aqui. Só existe um único político no Maranhão. Eu não tenho orgulho de dizer isso, porque eu tenho filho e neto maranhense. Daqui a pouco nós vamos. Nós estamos aqui nessa terra para quê? Qual é a principal missão nossa? Entregar um mundo melhor para a próxima geração do que a gente recebeu. E eu tenho vergonha de ser de uma geração política que está entregando o Maranhão pior do que recebeu. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E eu tenho procurado fazer a minha parte. A minha parte. E aqui em Açailândia eu deixo meu abraço aos inúmeros amigos que a gente tem. Deixo o meu agradecimento a vocês, não quero me estender mais. Só quero dizer o seguinte, o Maranhão não precisa de alguém que aprenda a governar no governo. O Maranhão precisa de alguém que no governo governe resolvendo os problemas. Eu tenho a experiência necessária para fazer esse enfrentamento. Eu fico me perguntando, e se fosse há 24 anos atrás, quando eu fui candidato a governador? Eu com quase 40 anos de idade. Será que eu teria a mesma capacidade que eu tenho hoje? Você tem 56 anos. Imagina você 20 anos atrás. Você era capaz de fazer o que você consegue fazer hoje? Você conseguia dar essa rádio aqui para seu filho de 10 anos administrar? Pois então, nós temos candidato a governador com 30 anos de idade. 30 anos de idade. Essa idade é maravilhosa, eu já tive 30 anos, você também. Se eu pudesse voltar, eu voltava.
Mas a tarefa de governar o Estado é muito grande. Por exemplo, esse candidato é proibido ser candidato a senador, porque a lei exige 36 anos. Por que o governador pode? Porque mudaram a lei no Maranhão para lá atrás para Sarney Filho poder ser candidato. Está entendendo? Então, não é assim que se enfrenta os problemas. Não é assim. Eu quero ser governador para colocar a minha experiência, a experiência de quem conhece o Brasil, de quem já foi deputado estadual, deputado federal 3 vezes, senador da República, e tem serviço prestado no Maranhão e no Brasil. Eu quero colocar essa experiência a serviço do Maranhão, unindo as forças dos meus aliados, companheiros da direita, como Bolsonaro, dos meus aliados, companheiros da direita aqui, como o Sidônio, como Ulisses e o Demar, aqui o nosso pastor Josias e tantos outros companheiros, a Mariana, deputada federal, para que a gente possa definitivamente acabar com isso. Um Estado rico de um povo pobre. E se eu tiver mais 2 minutos aí da sua tolerância, eu vou explicar por que na minha visão você tem um Estado rico e um povo pobre, que para mim é o cerne da discussão. Por que o Maranhão é tão rico e o maranhense é tão pobre? Por que a economia cresceu 350% e o maranhense ficou ainda mais pobre? Sabe por quê? É porque tudo que gera a riqueza do Maranhão, que é o PIB, ele é levado para o Porto Itaqui e é exportado completamente in natura. Do jeito que arranca do chão o minério com máquinas, ele é levado de máquinas para São Luís. Em São Luís ele é colocado no navio e vai embora. Não tem uma fábrica de prego no Maranhão. Do jeito que a soja, o milho, é colhido com máquinas, ele é colocado em máquinas e vai embora para São Luís e chega lá, entra no navio e vai embora. O desafio do Maranhão não é produzir grãos, não é monocultura. Isso é atividade primária. O grande problema do maranhense é que a nossa economia é primária. Nós não temos indústria. Nós não temos indústria. No Brasil, o setor de serviço tem mais de 70% do PIB. A agricultura tem 7%. E olha que a agricultura no Brasil é forte. Mas no Maranhão, a agricultura tem 16%. 16%, ou seja, 11% a agricultura, 16% é a indústria. O Maranhão, e aí a indústria é porque tem mineração, aí tem construção civil, mas indústria mesmo não tem. Nós não temos indústria. Então qual é o problema do Maranhão? O maranhense não é sócio da sua própria riqueza. A riqueza passa pelo Maranhão e vai embora. E o maranhense de São Luís fica literalmente a ver navios. O nome disso que eu chamo é Robin Hood às avessas. É o mais pobre mandando para o mais rico. O que o Roberto Rocha vai fazer? A gente vai fazer em 4 anos o que não foi feito em 28. 28 em 4. Como? Nós vamos pegar a infra já existente, a infraestrutura portuária e ferroviária. Nós temos o melhor porto das Américas. Nós temos em São Luís que criar uma ZPE. O que é ZPE? É um distrito industrial voltado para exportação. O Maranhão não vai ter indústria se for para o mercado interno, nunca. O Maranhão vai ter se for para o mercado externo. E essa ZPE em São Luís, conectada com a de Bacabeira, que já existe, mas que nunca funcionou, e as duas totalmente conectadas com as 3 ferrovias já existentes. Ferrovia Carajás, Ferrovia Norte-Sul e Ferrovia Transnordestina. Em cada uma dessas ferrovias, nós vamos fazer Porto Seco, que é uma espécie de ZPE que não é no Porto Molhado, é no Porto Seco. Aqui a Sailândia é uma, porque tem um entrocamento rodoferroviário, entrocamento de 2 ferrovias e de 2 BRs. Em Imperatriz é outra, que é na Norte-Sul, e em Caxias é outra, que é na Transnordestina. Desta forma, você industrializa e você leva para o interior a industrialização do Maranhão. E em pouco tempo, o Maranhão é um estado industrializado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, se você não tivesse o porto, como é que poderia fazer? Não faz. Se não tivesse ferrovia, como é que ia fazer? Não faz. Então, a gente tem que pensar grande, do tamanho do Maranhão. E pensar grande significa aproveitar esses ativos econômicos que nós já temos. Roberto, uma última pergunta, só para finalizar realmente. Para além da questão da economia, outra situação que é bastante agravante no nosso estado é sobre a segurança pública. E aí eu te questiono, por exemplo, cidades do interior que tem mal uma viatura lá com muitos anos de uso, 2 policiais,
E como é que você pretende contornar e diminuir esses altos índices de violência em cidades, por exemplo, como Balsas, Imperatriz e aqui mesmo em Açailândia? Olha, com o cerco da bandidagem nas regiões mais desenvolvidas do país, São Paulo, Rio, Minas, etc., a tecnologia sendo cada vez mais presente, pois em São Paulo tem o Smart Sampa, que é da cidade, é da prefeitura de São Paulo. Câmeras com inteligência visual em tudo quanto é lugar. E no interior tem o Muralha Paulista. Nós vamos fazer aqui o Muralha Maranhão, tá certo? E temos que introduzir a tecnologia na política pública de segurança. Se o Maranhão tiver um governo digital, um governo, ele melhora a governança, melhora a educação, melhora a saúde, melhora a segurança, melhora tudo. O Maranhão não pode ter um governo analógico. No mundo digital, o Maranhão não pode continuar tendo um governo analógico. A segurança para nós é prioridade, eu comecei dizendo isso aqui. Para mim, bandido bom é bandido morto. Não justifica São Luís, que é uma ilha, não ter condição de pegar esses bandidos que assaltam banco. Facções tomando conta de tudo no Maranhão. Anteontem explodiram um carro forte à luz do dia. A nossa proposta é criar uma tropa de elite. A gente vai dar o nome de GPS, ou o nome de BOP, o nome de Garra, o nome que a gente está desenvolvendo para essa equipe de tropa de elite. Ela vai estar em São Luís, super bem equipada, como se fosse uma SWAT, e ela vai ter inicialmente 4 pontos no interior do Maranhão. Uma em Imperatriz, uma em Balsas, um em Caxias e outro em Bacabal. E vai ter helicópteros, drones, todo tipo de equipamentos e inteligência. Para quê? Assalto a banco, droga, combate à droga, facções criminosas, crime organizado. Isso tudo integrado com Polícia Federal, com Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e etc. Ou seja, um batalhão altamente especializado para esse tipo de enfrentamento. Entendeu? O Maranhão é o estado do Brasil que menos aumentou os investimentos em segurança pública. O Maranhão é um caos essa questão. Nós precisamos enfrentar isso, e eu sei como fazer. E aí tenho coragem para fazer. Porque para isso tem que ter muita coragem. Isso eu posso garantir a vocês que não me falta. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Magno. Obrigado aí, Roberto. Obrigado, Sidônio. A gente fica muito feliz. E, com certeza, a partir de hoje, meia-noite, começa propriamente dita a campanha eleitoral. Oportunidade em que vocês vão poder pedir o voto, falar o número, né? Amanhã vamos saber teu número, né, Sidônio? Com certeza. Já sabe aqui qual é do Roberto, mas não pode falar. Mas, assim, só quero agradecer a toda a nossa equipe, ao Maicon Souza, ao Márcio Moraes, ao Magno Siqueira. Você está vindo aqui para a resenha, né? Ao Magno Siqueira. Agradecer a todos os nossos telespectadores da TV Difusora, aos nossos ouvintes, e dizer que a gente volta. Eu volto da segunda-feira às 9 da manhã. E o Bancada Maranhão volta no próximo sábado, não é isso, Márcio Moraes? A partir